Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do treinamento. Nesse vídeo vou armar a face superior da nossa laje. Nós vamos aprender mais uma nova ferramenta para distribuição de barras. Então, abre o Build Instructor e renomeie a folha de número 104 para laje e deixe ela em vermelho. E a de número 4, a forma da laje, em amarelo e desligue todo o resto. Nós vamos usar a ferramenta Bar Shape para desenhar o formato da barra, certo? Mas para isso precisamos de uma vista ou de um corte. Então é exatamente isso que vamos fazer agora, né? Disciplina Engineering, aba Reinforcement, seção Sections. A ferramenta é o Create Section. E vamos criar um corte aqui na seção típica, entre essas duas primeiras linhas, ok? O primeiro passo é garantir que nossa seção, nosso corte, né, esteja como vertical. E então vamos definir a linha de corte entre essas duas primeiras linhas projetadas aqui no plano. ESC. E agora definir a espessura do corte aqui dentro também, ok? E por fim, posicione o corte na tela. Agora, abra a ferramenta Bar Shape. Verifique se a opção ABC está desativada e o Expand to Adapt to Edge desativado também. Já já nós vamos ativar o Expand to Adapt to Edge. Então, continuando. Diâmetro de meia polegada. Semi-concrete cover marcado com cobrimento de 3 centímetros e ganchos desligados. Vamos começar. Eu vou iniciar nesse ponto aqui, tá? Depois de clicar nesse primeiro ponto, pode ativar o Expand to Adapt to Edge. E aí basta eu aproximar o mouse do próximo vértice. Repara que a minha barra parece estar correta, né? E repara também que aparece um ponto verde aqui, ok? Ponto verde também é importante aparecer, tá? Nota que eu tenho aqui um trecho sem inclinação e é justamente o local onde vai a defensa. Então existe um ponto aqui para pegar também. O próximo ponto é o centro da nossa seção. Então continue clicando ponto a ponto até o outro lado, de maneira simétrica ao que fizemos para esse primeiro lado, certo? Quando finalizar, pode apertar ESC uma vez. E deve aparecer agora uma janela que nós não havíamos visto ainda, a Split Polygon. A nossa barra tem mais de 12 metros, então aqui é o local onde configuramos o traspasse. Clicando nesses 3 pontos aqui do lado de overlap, nós temos os parâmetros que o Allplan está usando para chegar nesse traspasse de 95 centímetros, para uma barra de meia polegada. Tá? E aqui em cima tem 4 maneiras diferentes de traspassar as barras. Nós vamos escolher comprimentos idênticos, então, nessa última opção. Aqui nessa janelinha também tem exatamente as 4 opções desenhadas ali em cima, ok? Vamos arredondar o traspasse para 100 centímetros e apertar ESC uma vez. E aí nós entramos no Place Bar Shape, lembra? Desativa o Auto Place bem aqui. Nós poderíamos usar perfeitamente o Place Bar Shape com o linear, né, para essa situação, ok? Porque o nosso elemento é reto, ou melhor, né, as barras estão distribuídas ao longo de uma reta. Mas vamos usar uma outra ferramenta para lançar os ferros, para prender um pouco mais. Então, com o Auto Place desligado, aperta ESC até sair da ferramenta. Nós vamos representar também as seções transversais das nossas barras negativas aqui nesse corte, ok? Bom, primeiro eu vou fazer uma linha 2D cortando a minha seção ao meio. Então, aba Elements, seção Quick Axis e ferramenta Line. Pega o centro da seção e desenha uma linha 2D cortando tudo, ok? E agora nós vamos fazer uma linha paralela com a ferramenta Offset Polyline. Quando acesso a ferramenta, ele me pergunta quantas linhas paralelas eu quero criar. Vamos criar apenas uma. E agora vamos entrar com a distância da linha paralela de 3 centímetros, que é do cobrimento, mais 1,25 centímetros da barra transversal, mais 1 centímetro dividido por 2 da barra que nós vamos criar. Enter. E agora clique exatamente nos mesmos pontos que eu clicar aqui. Se eu der bastante zoom, eu consigo ver uma sobra aqui entre a linha vertical e a linha que nós acabamos de criar. Nós vamos deletar essa sobra com a ferramenta Auto Delete Segment. A ferramenta Auto Delete Segment se encontra aqui em cima junto com o Delete,
Mas clicando com o botão direito sobre a linha, eu também consigo acessar as ferramentas que eu posso usar para esse elemento, certo? Então, botão direito sobre a linha e aqui está a ferramenta, Auto Delete Segment. Perfeito. Pode apagar a linha vertical com o Delete e, por fim, nós vamos unir o que até então são linhas em uma única polilinha. Então, botão direito sobre a linha e Combine Line to make polyline, combinar linhas para fazer uma polilinha. Vamos voltar agora para a aba Reinforcement e novamente abrir a ferramenta Bar Shape. O formato dessa vez vai ser o Straight Bar, só Straight Bar, ok? Esse formato serve para desenhar uma barra reta, mas nós vamos representar apenas a seção transversal dela. Então, nós vamos marcar a opção Straight Bar as a Point e definir agora o diâmetro como 10 milímetros. Nós não vamos usar nesse caso, mas aqui em cima tem algumas opções para ele identificar uma barra transversal ao aproximar o mouse, né? E colocar a barra que nós vamos desenhar agora exatamente em uma posição nos cantos de um estribo, por exemplo, como se fosse um porta-estribo, ok? Muito útil às vezes. Então, pode colocar o centro da nossa barra exatamente na extremidade dessa linha e ESC até sair da ferramenta. Pronto, agora só falta replicar, ou melhor, copiar essa seção transversal dessa barra ao longo dessa linha. Então, a ferramenta que nós vamos utilizar é o Copy Along Element, ela fica aqui junto com o Copy. E o primeiro passo que ele me pede é que eu selecione os elementos que nós vamos copiar. Nesse caso, somente a seção transversal da barra. Nessa janela, Rotate ou Don't Rotate, não vai fazer diferença, tá? Porque nós estamos copiando um círculo, mas essa opção faria sentido se estivéssemos copiando um pilar ou um bloco ao longo de um eixo de uma obra curva, por exemplo. E o primeiro pilar, o primeiro bloco, estivesse rotacionado de maneira perpendicular ao eixo da obra, e todas as demais cópias também deveriam ser rotacionadas ou não rotacionadas de forma perpendicular ao desenvolvimento do eixo. Então, o próximo passo é definir o From Point, né? O ponto inicial, aqui no centro da nossa barra mesmo. E agora ele me pede para clicar no elemento, ou melhor, na linha que será o nosso caminho de cópia. E aí sim, o último passo, eu posso entrar aqui com o número total de cópias, e aí ele vai fazer uma cópia no início e outra no fim, e espaçar igualmente ao longo do caminho, ou entrar com o espaçamento, que é o que nós vamos fazer. Então aqui em Offset mesmo, vamos entrar com o valor de 15 centímetros e Enter. Eu só preciso deletar agora essa última barra e com o Copy and Mirror nós vamos espelhar todas essas barras para o outro lado da nossa seção. Então a ferramenta, né, Copy and Mirror, eu seleciono os elementos, cuidado que eu não vou selecionar aqui a barra central, porque senão ela vai ficar sobreposta, né? E definir o eixo de espelhamento, lembra? E a ferramenta que nós vamos aprender agora para distribuir as barras se chama Extrude Bars Along Path. E a diferença dela é que eu posso lançar ferros não variáveis também, tá? Assim como Place Bar Shape linear, mas ao longo de uma curva. Não precisa ser necessariamente ao longo de uma reta. Bom, então nós temos tudo que precisamos para usar o Extrude Bars Along Path e ela fica aqui em Engineering, seção Freeform. E eu só preciso selecionar as barras dentro de um corte, com a caixa de seleção mesmo. E o próximo passo que o Allplan me pede é que eu selecione o caminho. Poderia ser uma Spline 3D, uma 3D Line, uma Polyline 3D, tá? Nesse caso, eu vou usar a própria linha 3D da forma, ou melhor, do objeto 3D. Então, eu vou vir aqui nesta vista isométrica e quando eu passo o mouse por cima da linha, elas estão divididas, né? Não tem problema, nós vamos clicar com o botão direito na tela para ativar a multiseleção, lembra? E selecionar trecho a trecho. Quando todos os trechos estiverem selecionados, você pode confirmar com o botão direito na tela novamente. Bom, agora aqui na esquerda nós temos as opções de lançamento. Começando aqui por cima,
seriam as opções se o nosso caminho fosse curvo, se ele rotacionaria as barras ou não, ok? Então, não vai fazer nenhuma diferença, porque nosso caminho é uma reta. O cobrimento aqui nós vamos definir como 0. Sob Transverse Reinforcement, nós vamos definir um espaçamento genérico de 15 centímetros e duas regiões com espaçamentos diferenciados. Um logo no início com 7,5 centímetros e outra no fim também com 7,5 centímetros. E sob Longitudinal Reinforcement, nós vamos colocar um arranque de 50 centímetros no início e no fim também com 50 centímetros. Em overlap, é o valor do traspasso, nós vamos definir como 80 centímetros. Agora, ESC para sair da ferramenta. Bom, com isso nós terminamos essa aula. Eu te aguardo na próxima. Muito obrigado pela atenção.